Meus prezados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nesse vídeo eu pretendo encerrar as minhas objeções àquele pregador adventista que falou sobre pecado, mal e culpa. Não sei o seu nome, não sei quem ele é, não sei onde ele falou isso, em que igreja foi. Não estou aqui para fazer juízo de valor dele, para dizer que ele não é filho de Deus, que ele não está salvo, essas coisas, nada disso, né? Estou simplesmente objetando a sua fala. E eu gostaria de salientar aqui 6 afirmações que ele faz. Eu pretendo fazer isso de modo rápido, bem objetivo, bem sucinto, para que a gente não estenda mais do que o necessário, certo? Então vamos direto ao ponto, vamos com a sua primeira afirmação que eu quero objetar. Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. Você está experimentando libertação do pecado? É uma prova concreta de que Cristo reina na sua alma. Ok. Você está experimentando libertação do pecado, então é uma prova de que Cristo reina em sua alma. Agora, eu não vou atrás da outra declaração que ele fez, mas eu já comentei inclusive sobre ela. Ele diz que nós somos o arquiteto do nosso destino. Eu sou arquiteto do meu destino, você é arquiteto ou arquiteta do seu destino. Então vamos analisar esta afirmação dele com esta afirmação dele aqui agora, que eu acabei de mostrar para vocês. Cristo reina em sua alma, se você estiver experimentando libertação do pecado. Espera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se Cristo reina em minha alma, como é que eu ainda posso me considerar o arquiteto do meu destino? Perceba que a metáfora, a alegoria do arquiteto aqui tem o sentido de senhorio. Então, quando ele diz você é o arquiteto do seu destino, ele quer dizer o seguinte: você é senhor do seu destino. Ou você é a senhora do seu destino. Mas espera lá. Cristo reina em minha alma, se eu estou experimentando libertação do pecado. Então, se Cristo reina em minha alma, como é que eu posso ser o senhor ou o arquiteto do meu destino? Como? Veja, eu leio aqui em Mateus capítulo 6, 3 textos que vão derrubar essa tese de que, ao mesmo tempo em que Cristo reina em minha alma, eu sou o arquiteto do meu destino. As duas coisas são incompatíveis. Esse conceito de senhorio de Cristo, ele é incompatível com o conceito de senhorio humano do destino. Não pode haver dois reis numa mesma nação, né? Não pode. Não pode haver dois reis no mesmo corpo. São conceitos mutuamente excludentes. Jesus reinando em minha alma e eu, senhor ou arquiteto do meu destino. Veja, Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na oração do Pai Nosso, Cristo ensina o seguinte: qual é a vontade que tem que ser concretizada na minha vida? Qual é a vontade que tem que ser realizada na minha vida? Qual é a vontade? É a minha? Porque eu sou o Senhor do meu destino? Não, é a dele, de Deus. Pai Nosso que está nos céus. É a vontade do Pai Nosso que tem que ser concretizada na minha vida. Não é a minha vontade como Senhor do meu destino. Então, se Cristo reina em minha alma, é Ele o Senhor do meu destino. O arquiteto do meu destino é Ele, não eu. Vocês estão vendo, estão conseguindo enxergar aí uma incoerência? Estão conseguindo? Uma incompatibilidade? Seja feita a vontade de Deus, não a minha. Um arminiano imbecil, um pelagiano imbecil, poderia dizer, quem sabe até o pregador mesmo, ele poderia me dizer o seguinte, ele poderia objetar da seguinte forma: não, eu decidi, eu escolhi fazer a vontade de Deus. Tá bom, você decidiu, você escolheu fazer a vontade de Deus. Então qual é a vontade que se concretizará na sua vida como arquiteto do seu destino?
A sua vontade é a vontade dele. Não adianta, você não vai escapar. E, em última instância, é a vontade de Deus. Não é a sua. Aqui no verso 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Mas tá, o princípio aqui é: não pode haver dois senhores no mesmo corpo. Ou Jesus é o Senhor da minha vida, ou Ele é o arquiteto do meu destino. Ou eu sou o Senhor da minha vida, ou eu sou o arquiteto do meu destino. As duas coisas não podem existir ou coexistir harmonicamente. Uma suprimirá a outra. Outro texto aqui em Mateus 6, é aqui que se encontra no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado seria mais ou menos isso aqui. Você tem esse poder? Já que você é o arquiteto do seu destino, da sua vida, já que você é o senhor do seu destino, da sua vida, então você tem esse poder de acrescentar um côvado à sua vida? O que está por trás dessa afirmação de Jesus? De que ninguém tem o poder de acrescentar um côvado à sua vida. O que está por trás disso? Não é você que controla o seu destino. Não é você que controla a sua vida. Não é você. Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o arquiteto do seu destino. Enquanto Ele for Senhor da sua vida e o arquiteto do seu destino, você não pode ser o Senhor da sua vida, você não pode ser o arquiteto do seu destino. Simples assim. Outra declaração que Ele faz. Não sou eu que estou dizendo. Anjos maus ou anjos de Deus controlam a mente dos homens. A pergunta dela é: que tipo de anjo está controlando a sua mente? A pergunta dela, Ellen White, é: que tipo de anjo está controlando a sua vida? Pera lá, de novo, mais uma incoerência. Pera lá, é Jesus o Senhor da minha vida? Sou eu o Senhor ou o arquiteto do meu destino, da minha vida? Ou são anjos? Ou é um anjo bom ou é um anjo mau que controla a minha mente? Ele tem que decidir. Ele tem que decidir isso. É Cristo que está reinando? Sou eu que estou reinando como arquiteto do meu destino, como Senhor do meu destino? Ou é um anjo que está controlando a minha mente? Ele tem que decidir. Ele tem que decidir. Mas caso ele não faça isso, eu afirmo por ele que, enquanto crente que eu sou em Jesus Cristo, Jesus é o Senhor da minha vida. Pronto, e acabou. Eu sou servo, não sou Senhor. Não sou arquiteto do meu destino. Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Deus é o arquiteto do meu destino. Pronto, e acabou. Está resolvida essa questão. Está resolvida essa questão. Não é anjo mau, nem anjo bom que controla a minha mente. É o Espírito Santo que controla a minha mente enquanto crente no Senhor Jesus Cristo que eu sou. Vamos passar rapidinho para a terceira afirmação dele. Vamos lá. Cristo não é ministro do pecado. Ele não vai levar para o céu um monte de pecadores. Não. Porque se ele pudesse levar um único pecador, por que ele não levaria todos? Já que ele não escolhe ninguém. Não há acepção de pessoas. Vamos começar por último aqui, pelo final das afirmações que ele faz. Ele faz 3 afirmações. A primeira é correta porque Cristo realmente não é ministro do pecado. Mas ele diz, por não ser ministro do pecado, olha só, Cristo não vai levar para o céu um monte de pecadores.
Porque se ele pudesse levar um único pecador, um único, por que não levaria todos? Já que ele não escolhe ninguém. Esta é a segunda afirmação equivocada que ele diz. Porque não há acepção de pessoas. Bom, realmente não há acepção de pessoas, mas aí ele quer dizer o seguinte, olha, por não haver acepção de pessoas, por Deus não ser parcial com ninguém, então ele não pode escolher ninguém. Será que é isso mesmo o sentido do que o texto bíblico quer afirmar? Deixa eu pegar aqui para ler alguns textos da palavra de Deus. Eu estou lendo aqui agora a minha Bíblia na versão revista e atualizada, segunda edição. Deixa eu ver aqui. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então ele afirma que por conta de não haver, de Deus não fazer acepção de pessoas, ele não pode escolher. Olha como ele confunde alhos com bugalhos aqui. O que significa Deus não fazer acepção de pessoas? Agora eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Colossenses 3:12, para mostrar para o pregador adventista o que significa não fazer acepção de pessoas. Veja, não fazer acepção de pessoas não implica em não escolher. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o fato dele não fazer acepção de pessoas não implicaria ele não escolher. E eu provo isso para vocês, lendo os seguintes textos. O primeiro que eu quero ler está aqui em Colossenses 3:11. Olha aqui o que significa não fazer acepção de pessoas. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É isso aqui que significa não fazer acepção de pessoas. Veja, Deus vai salvar grego? Vai. Deus vai salvar judeu? Vai. Vai salvar o circunciso? Vai. Vai salvar o incircunciso? Vai. Vai salvar bárbaro? Vai. Vai salvar cita? Vai. Vai salvar o escravo? Vai. Vai salvar o livre? Vai. É isso que significa não fazer acepção de pessoas. Mas se eu dissesse assim, ó, Deus vai salvar todo grego, toda pessoa grega? A resposta é não. Deus vai salvar toda pessoa judia? Não. Deus vai salvar todo circuncidado? Não. Deus vai salvar todo incircunciso? Não. Deus vai salvar todo bárbaro? Não. Deus vai salvar todo cita? Não. Deus vai salvar todo escravo? Não. Deus vai salvar todo livre? Não. E assim eu poderia aumentar essa lista. Deus vai salvar todo americano? Não. Todo alemão? Não. Todo chinês? Não. Todo brasileiro? Não. Não. Então, se ele não vai salvar todas as pessoas dessas localidades ou nessas condições socioeconômicas aqui listadas por Paulo, isso quer dizer que ele vai salvar o quem mesmo? Ele vai ter que escolher. Ele vai ter que escolher. Então, o fato de Deus não fazer acepção de pessoas não significa que ele não tem a prerrogativa da escolha. Não implicaria em que ele não poderia escolher. Por que Deus tem que escolher mesmo? Por que Deus tem que escolher? Olha aqui, vou mostrar para vocês por que Deus tem que escolher. Por que Deus tem que escolher? Olha aqui. Por que Deus tem que escolher? Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Uma só ofensa. Uma só ofensa já trouxe condenação para quantos seres humanos? Quantos? A Bíblia é clara, todos os seres humanos. Todos. Isso aqui é um todos absoluto.
aqui não há ninguém que ficou livre dessa condenação, pelo fato de ser judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, homem, mulher. Não há. Está todo mundo incluído aqui. Então, é por isso que Deus tem que obrigatoriamente escolher para salvar, porque se ele não escolhe, ninguém seria salvo, porque todos estão condenados. Será que é difícil chegar a esta conclusão? Será que é muito complicado chegar a essa conclusão? E então, ele diz, Cristo não vai levar para o céu um monte de pecadores. Porque se ele pudesse levar um único pecador, por que não levaria todos? Então quer dizer que são os pecadores que querem determinar quem e quantos Deus poderá levar para o céu. São esses pecadores condenados por uma só ofensa, que é a ofensa de Adão. É a Bíblia, não é um calvinista que está falando, é a Bíblia. Então quer dizer que são todos esses pecadores condenados à morte eterna, que querem decidir o que Deus pode fazer ou não quanto à salvação? É isso? Sou eu e é você, somos nós que vamos decidir o que Deus pode ou não pode fazer com relação a salvar pessoas? É nós que vamos decidir? É nós? É nós que vamos ter que administrar a vontade de Deus? Veja só como a incoerência beira o ridículo. A incoerência desse pregador adventista do sétimo dia beira o ridículo. Ele não fala coisa com coisa. Na mente desse pregador só deve existir 2 neurônios, o tico e o teco. Agora, Cristo não vai levar para o céu um monte de pecadores. Observação. Vamos abrir um parênteses aqui. No céu não entrará nenhum ser humano em condição de impureza ou de injustiça. Não vai mesmo, não vai entrar. Isso é fato. Isso é fato. No céu não entrará nenhum ser humano em condição de impureza ou de injustiça, ou na condição de pecador. Isso é fato. Agora, eu tenho que levar em consideração isso aqui, ó. Primeiro, vamos ler Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então, veja, muito embora Cristo não adentrará no céu com um monte de gente impura, injusta e pecadora, quem que ele veio buscar? Quem que ele veio salvar? O que diz o texto aqui? Os pecadores. É esse tipo de gente que ele veio buscar. Lucas, no capítulo 5, evangelista Lucas, no capítulo 5, verso 32, diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Seriam palavras do próprio Cristo, registradas aqui pelo evangelista Lucas. Não vim chamar justos, e sim o quem? Pecadores ao arrependimento. Embora no céu ninguém na condição de pecador, de injusto, de impuro, adentrará juntamente com Cristo, mas quem é que ele veio buscar? Ele veio buscar o injusto, ele veio buscar o pecador. Olha o que o evangelista Lucas, capítulo 19, versículo 10, replicando as palavras de Jesus, diz:
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Injusto, pecador e perdido. 3 categorias de pessoas que Cristo veio buscar e salvar. Eu sou isso tudo aqui, ó. Injusto, pecador e perdido. Agora, Jesus já me justificou? Me justificou. Quando foi que ele me justificou? Quando o Espírito Santo agiu em mim e produziu em mim o novo nascimento. Foi o Espírito Santo que produziu em mim o novo nascimento. Não fui eu que me auto-regenerei. Não fui eu que me auto-ressuscitei. Não fui eu que voltei à vida por mim mesmo. Vida espiritual, vida com Deus, por mim mesmo. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Era filho da ira. Carnal, só querendo fazer a vontade da carne e dos pensamentos carnais. Não é? Inimigo de Deus. Com a impossibilidade de me sujeitar à vontade de Deus expressa nos seus mandamentos. Né? Não podendo agradar a Deus. Então, tinha que alguém vir atrás de mim e mudar essa minha condição. Então, quando o Espírito Santo opera em mim um novo nascimento, ele me concede o dom da fé. E através dessa virtude chamada fé, que eu passo a crer em Jesus Cristo como Salvador, primeiro como meu Salvador, e depois como meu Senhor. Mas quando Cristo veio e me achou, ele me achou na condição de injusto diante de Deus, de pecador diante de Deus, de que mais? De perdido diante de Deus. Completamente perdido. Condenado. Ele me tira desta condição. Me salva. Me salva. Mas eu ainda habito num corpo que não quer obedecer à minha mente salva. Meu coração salvo. Eu ainda habito num corpo no qual não habita bem nenhum. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7. Eu ainda estou habitando num corpo que, por ser pecador, ele está o quê? Esse corpo? Ele está condenado à morte. Esse corpo está condenado à morte. Então, significa que esse corpo não foi redimido ainda. Não é isso que Paulo diz aqui, ó. Em Romanos, capítulo 8. Aqui em Romanos, Paulo diz muita coisa acerca do corpo, né? Primeiro, no verso 10, ele diz aqui, olha, se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado. Esse corpo é pecador, ele está em pecado, nele não habita bem nenhum. Paulo vai dizer aqui atrás, em Romanos 7, mas aqui em Romanos 8, 23, ele diz, não somente ela, a criação, né, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então veja, enquanto o nosso corpo não for redimido, eu estarei passivo de cometer uma transgressão, um pecado. Quero cometer pecado? Não, não quero. Planejo, desejo? Não, não planejo, não desejo enquanto filho de Deus. Mas o meu corpo, a minha natureza carnal, só quer pecar. Só deseja o pecado. Por isso é que eu ainda estarei passível de pecar até Cristo voltar. E agora, ele afirma outra coisa. Então ele só vai levar para o céu quem for completamente transformado nessa terra. Vocês estão vendo que a pregação dele é direcionada para o perfeccionismo? Cristo só vai levar para o céu quem for completamente transformado nessa terra. Só vai levar para o céu quem for completamente transformado nessa terra.
Você entendeu? Significa o quê? Significa que enquanto você tiver um pecadinho que seja, você não vai para o céu. Um defeito de caráter que seja, você não vai para o céu. Você não vai. Você vai ter que vencer toda falha, toda nódoa moral, toda tendência pecaminosa. Você vai ter que, por você mesmo, vencer toda a maldade que existe em você mesmo, no seu corpo. Você vai ter que vencer. É isso o sentido daquilo que ele quer dizer. Mas aí a Bíblia, Paulo, mais precisamente aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 56, ele diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Perceba, futuro, seremos transformados. Aí ele vai dizer quando isso vai acontecer. Ó. Quando isso vai acontecer? A transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando é isso aqui que vai acontecer? O ressoar da última trombeta. Paulo está fazendo referência a que acontecimento espetacular? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Então quer dizer que Paulo está dizendo que é só na volta de Jesus que nós seremos transformados? Esse corpo aqui? Sim, olha o que ele diz. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Este corpo é corruptível. Este corpo é mortal. Está condenado. Então, quando é que ele vai se revestir da incorruptibilidade? Na volta de Jesus. Quando é que ele será revestido de imortalidade? Na volta de Jesus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Quando é que isso se cumprirá? Essa vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre a condenação da lei? Quando Jesus voltar, não antes. Não pense você que você vai conseguir transformar o seu corpo corruptível, mortal, pecador, em corpo incorruptível, imortal e justo, puro. Você não vai conseguir, irmão. Pelo contrário, quando você ouve esse sermão desse camarada aí, a tendência é você, quando sair da igreja, sai todo animado, sai todo disposto. Não, vou vencer o pecado. Vou vencer, eu prometo que eu vou vencer. Um novo ano está chegando, eu vou fazer mais um pacto com Deus que eu vou vencer meus pecados. Só por hoje eu não vou pecar. Não tem um povo que diz isso aí, só por hoje não? Vai pensando assim, porque quem pensa assim está fadado a se sentir derrotado lá na frente, triste, consigo mesmo, desanimado, consigo mesmo. Por quê? Porque num determinado momento ele vai cair, ele vai escorregar, ele vai pecar. É porque ele quis? Não, é porque ele habita num corpo pecaminoso, no qual não habita bem nenhum. Paulo diz isso no capítulo 7 de Romanos. Será que você não entendeu isso ainda? Filipenses 3. Capítulo 3, versos 20 e 21. Opa, Efésios aqui. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando é que o nosso corpo de humilhação, corruptível, injusto, imoral, pecador, mortal, vai ser transformado? Na volta de Jesus, não antes.
Então não fique desesperado, meu irmão querido, minha irmã querida, por você ainda estar passível de cometer erros na sua vida, por mais que você se esforce, por mais que você faça promessas a Deus, por mais que você faça pactos com Deus em todo fim e começo de um novo ano, fim de ano e o começo do outro. Começo de ano é o tempo em que todo mundo faz promessa, faz pactos. Ah, vou ser assim, vou fazer aquilo outro, serei melhor nisso, serei melhor naquilo. Não é assim que acontece? Eu mesmo já fiz isso. Dezenas de vezes, nunca cumpri as minhas próprias promessas que eu fiz para mim mesmo. Então esse papo de Cristo só vai levar para o céu quem for completamente transformado na terra. Isso aqui tende a desesperar você, deixar você desanimado, deixar você se sentindo derrotado, fracassado. Você não vai conseguir transformar esse corpo corruptível, mortal, de humilhação, em corpo glorioso, incorruptível e imortal. Você não vai conseguir por você mesmo. Não adianta. Agora, você tem que brigar. Todo dia você tem que estar atento, porque senão o seu corpo vai derrotando você. Essa é a nossa luta. A luta do cristão é essa, contra o corpo. Contra a natureza carnal aqui, ó. Está aqui. Nossa luta é contra nós mesmos. Nós mesmos. Aí ele vai dizer uma outra coisa. Vamos lá. Eu acho que é esse aqui. A culpa não é de Adão. A culpa pela nossa condenação não é de Adão. Eu li Romanos 5:18, que diz que por uma só ofensa todos os seres humanos foram condenados, não foi? Vamos ler de novo o verso 18, Romanos 5 e o verso 19. Só vou ler esses dois textos para a gente ganhar tempo. Eu poderia começar do verso 12 até o verso 20 para a gente explicar direitinho, tá? Para mostrar que essa declaração dele não é uma declaração que está de acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá, a culpa não é de Adão? Portanto, assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Preste atenção nisso. Foi por uma só ofensa que toda a humanidade fora condenada. Sou eu, calvinista, que estou falando isso? Então como que a culpa não é de Adão? Adão, depois do pecado, só gerou gente pecadora. Depois do pecado de Adão, nessa terra não pisou um ser humano, com exceção de Jesus, santo no sentido mais lato da palavra, mais esticado, mais ampliado, mais aprofundado da palavra. Não existiu. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Deus imputou o pecado de Adão a toda a humanidade. Adão é o grande culpado de tudo que há de mal neste planeta. É justamente o contrário do que esse homem disse. Vamos repetir, vamos ouvir de novo o que ele disse? A culpa não é de Adão. A Bíblia está dizendo o contrário, irmão. Que a culpa é de Adão. E o verso 19, segunda parte, diz: assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Não é pela obediência de Jesus Cristo e da minha obediência que eu me tornarei justo diante de Deus. Não é em sinergia com Jesus Cristo que eu me salvarei. Não é contribuindo, colaborando, agindo de forma conjunta com Deus que eu vou me salvar. Não, eu só me torno justo diante de Deus pela obediência de um só homem. Não existe sinergismo salvífico, isso é coisa do diabo, afirmada pelos pelagianos e arminianos. E não adianta brigar, fazer mimimi,
vir com arrogância, com prepotência, com soberba, vocês não vencerão a palavra de Deus. Vocês não vencerão a palavra de Deus no grito, na mão grande. Vocês não vão. É a Bíblia que está falando de forma clara e categórica. Então Adão foi o grande culpado, sim. Por último, e é quando eu pretendo encerrar as minhas objeções a esse irmão aqui. E aqueles que serão selados, unicamente, serão aqueles que nesse tempo presente estão buscando libertação do pecado. A Bíblia diz nas seguintes palavras: eles estão chorando entre o alpendre e o altar, esperando a purificação que vem do Senhor. Espera lá, a purificação vem do Senhor ou vem de você mesmo? Quem é que vai te libertar dos pecados? É você mesmo? Para ser selado? Ou é o Senhor? Então, os únicos a serem selados serão aqueles que estão buscando a libertação dos pecados. Buscando ou já alcançaram a libertação dos pecados? Mais uma vez você é incoerente, para não dizer contraditório. Mais uma vez você é incoerente. Porque você diz, Cristo só vai levar para o céu quem for completamente transformado nessa terra. E você diz aqui, por último, os únicos a serem selados serão aqueles que estão buscando a libertação do pecado. Buscando ou já alcançaram? Mas vamos, essa questão de selamento é outra questão equivocadíssima no seio adventista. E aí eu leio 2 aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, que diz: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Para o adventista do sétimo dia, selamento é algo futuro e que se concretizará na vida daquele que for o quê? Daquele que guardar o sábado quando a besta ou o anticristo se manifestar exigindo adoração, santificação do domingo. Este é um entendimento escatológico da igreja adventista em relação a selo. Então só serão selados quem guardarem o sábado dentro da igreja adventista, diga-se de passagem, quando a besta se manifestar e impor um decreto de âmbito mundial exigindo adoração, santificação no domingo. Santificação, adoração de Deus no domingo. Então o selamento é algo futuro. Mas a Bíblia trata o selamento como algo passado. Aconteceu quando? Quando eu criei, por obra do Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. O crer em Jesus Cristo é o grande divisor de águas na vida de uma pessoa. Não é guarda de sábado. Deus já pôs o seu selo em nós, crentes. Já pôs. E qual é a garantia de que ele já pôs? O Espírito Santo habita em nós. Pronto, acabou. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha procurado entender as minhas objeções a esse pregador adventista. E eu encerro dizendo o seguinte: não, nas minhas objeções, em nenhum momento eu disse que ele não é filho de Deus, que ele está perdido, que eu sou melhor do que ele, que eu sou superior a ele. Em momento nenhum eu disse isso. Em momento nenhum eu disse isso. Agora, uma coisa eu sempre disse, e afirmo e vou terminar afirmando. Esse pregador adventista aí, que eu não sei o nome, não sei quem é, nunca conheceu o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nunca. Nunca soube. Nunca soube o que é evangelho da graça. Porque ele segue uma teologia que nunca conheceu de verdade o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Eles só professam conhecer o evangelho. Só professam. Existem coisas escritas pela teologia adventista, né, que são, como é que fala? Proposições, né, postulados maravilhosos na teologia adventista. Existem postulados maravilhosos na teologia adventista quanto à salvação.
Mas isto é só da boca para fora, isso não passa de letra morta para eles, porque no frigir dos ovos, eles têm que fazer a parte deles em sinergia com Jesus Cristo para serem salvos. Se não forem em sinergia, não haverá salvação. E esse perfeccionismo, isso é tremendamente perverso dentro do seio da Igreja Adventista. Perverso, nefasto. Esse é um ensino antibíblico que eu mostrei para vocês aqui. Por mais que esse pregador estivesse cheio de boas intenções, ele errou e errou em muitas afirmações que ele fez aqui. Os seus fundamentos são frágeis. A sua aplicação da Bíblia é defeituosa, completamente defeituosa. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu quero começar a objetar um pregador arminiano que emparedou um calvinista lá na rádio musical, falando sobre 2 Pedro, capítulo 2, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, tá certo? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.